Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos, né, a mais um culto via Zoom. Tô vendo alguém me dar tchau ali, tudo bem? Deus abençoe. Bom, para honra e glória de Deus, né, nós estamos aqui mais uma vez, dessa forma, né, assim que Deus quer de nós, então nós estamos aqui mais uma vez, mas nunca deixaremos de ouvir a palavra dele, né? E é com esse pensamento que eu convido você a fechar os seus olhos que nós vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela vida, pela saúde, te agradecemos porque agora nós estamos dentro do nosso lar, no aconchego, com tudo que o Senhor nos proporcionou, Senhor. Nós te agradecemos também porque em meio a tantas coisas ruins acontecendo, o Senhor tem nos livrado e nos guardado. E te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha ajudar aquelas pessoas que perderam algum ente querido, que estão passando por momentos de dificuldades e tribulações. Que o Senhor venha, Senhor, fazer eles sentir a paz que somente o Senhor pode dar. Obrigada, Senhor, por se fazer presente em nossa vida. Nós te pedimos que neste momento o Senhor continue conosco e que tudo o que façamos, Senhor, aqui, seja unicamente para honrar, bendizer e engrandecer o seu nome. Fique conosco por amor em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos assistir o hino És o meu refúgio. Só mais um minutinho que nós já vamos cantar juntos. Senhor, e se a terra
Amém. Esse hino é lindo, né, gente? É uma bênção. Bom, nos momentos que se seguem, eu convido o nosso querido pastor, que ele vai ministrar o estudo e que nós possamos aprender cada vez mais. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Daqui a pouco o pessoal libera aí o áudio de vocês, mas por enquanto a gente vai ficar só comigo aqui, tá bom? Nós hoje vamos fazer um estudo muito importante, muito sério. Eu gosto muito de profecia. Os últimos estudos que nós temos feito sobre profecia, né, da série de doutrinas, essa agora, mais que o final, nós estamos fazendo uma série que está ligada ao Apocalipse. No estudo passado, o pastor Manuel ele falou sobre os 1000 anos, que era uma sequência do estudo sobre o juízo que eu comecei com vocês aqui, né? E hoje e amanhã, desculpe, hoje, essa quarta, e a próxima quarta, nós estaremos estudando o capítulo 13 do Apocalipse. E ali nós temos o que muitos hoje já ouviram falar, né? Alguns já leram, que fala sobre a besta do Apocalipse, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, e aí eu queria que aí vocês me acompanhassem. A partir de agora, quando eu compartilhar a tela, eu não vou ter mais assim a visão de vocês. Eu vejo quase todo mundo aqui agora, né? Mas a partir do momento que eu compartilhar a tela, eu já não vou ter muito acesso assim a vocês aí. E aí geralmente eu sigo aqui meu suporte aqui que me ajuda, o pessoal da equipe, tá? Então se você mandar algum comentário, alguma coisa, depois eles passam para mim, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela para o estudo de hoje, que eu acredito que vai ser muito interessante e eu acredito que você vai gostar do nosso estudo de hoje, tá bom? E eu coloquei o título desse estudo só um pouquinho aqui, deixa eu só mudar um negócio aqui, senão ao longo aqui do estudo vai me atrapalhar aqui. Deixa eu ver aqui se vai dar certo aqui. Só um pouquinho. Aí. Bom, acho que agora vai dar certo. Nosso estudo nós vamos falar sobre, o tema é esse aqui, a cura do último Império Romano. E quando nós falamos sobre profecia, é muito importante você entender que o livro do Apocalipse, ele é um livro profético, e assim como os livros proféticos, eles têm uma característica, esses hinos, esses livros, eles são envolvidos com simbolismos, né? Cheio de símbolos. E não seria diferente no livro do Apocalipse. E já a primeira coisa, eu queria mostrar uma tela para vocês aqui, acho que todos estão vendo aí. Essa tela aqui, ela fala, é uma tabela de conversão. Porque cada símbolo no livro do Apocalipse e no livro de Daniel, ele tem um significado. E aí eu queria pegar pelo menos 2 com vocês aí agora. Nós não iremos precisar trabalhar todos eles, mas pelo menos 2. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Vou esperar você abrir. Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Opa, deixa eu só fazer um negócio. Acharam aí? Daniel 7. Vamos ler? Daniel capítulo 7, eu quero ler 2 versinhos, o verso 17 e o verso 23. Daniel 7, verso 17 e verso 23. E antes de nós lermos o texto, eu queria convidar você mais uma vez a fechar os olhos para orar comigo. Vamos orar? Querido Deus, agora nós abrimos a tua palavra e que o mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas, que ele nos ilumine nesse momento para a compreensão deste livro sagrado. Eu peço tuas bênçãos sobre todos que aqui estão, pois eu oro a ti em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Bom, Daniel capítulo 7, eu quero ler o verso 17 primeiro. O texto diz assim, Daniel 7, 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra.
E aí no verso 23 o texto diz assim: então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Bom, o primeiro símbolo no livro do Apocalipse, no livro profético, é sobre animal. E o animal aqui, de acordo com aquilo que foi mostrado aqui na Bíblia, o significado é o quê? Rei ou reino, tá? Isso é muito importante. Isso que eu queria que você não se esquecesse desse, pelo menos desse aqui, porque ao longo do estudo vai ficar mais claro para a gente entender. Então, animal não é animal mesmo, tá? Em profecia. É o símbolo de um rei, de um reino, tá bom? O outro que eu queria ver com vocês aqui é dragão. Aqui, de acordo com a tabelinha de conversão, significa que é o diabo. Eu queria confirmar com vocês na Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Eu quero ler o verso 9. É um texto conhecido, mas só para a gente reforçar. E aí, para nós, ao longo do estudo aqui, nós entendermos melhor, tá bom? Apocalipse 12, verso 9. E o texto diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bom, é muito claro, né? Então, dragão em profecia é o diabo, Satanás. Então, nós temos esses dois símbolos. De todos esses aqui, hoje, o que eu quero trabalhar é a questão do animal e do dragão. Animal, já foi mencionado ali na Bíblia, no primeiro texto que nós lemos, é rei ou reino, né? É um poder. E dragão é o diabo, tá bom? Bom, o estudo que nós vamos fazer hoje é da primeira besta. Apocalipse 13, aí, se você olhar, nós temos duas bestas. Olha aí para você ver. Apocalipse capítulo 13, você tem duas bestas. Do 1 ao 10 fala a respeito da primeira besta, e do 11 ao 18 fala da segunda besta. A primeira besta, ela emerge do mar, e a segunda besta, lá no verso 11, ela emerge da terra. Então, nós estamos falando de duas bestas. Não vai dar para trabalhar as duas hoje, porque é um assunto muito extenso. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Só esse assunto de hoje aqui já é muita coisa. Eu tentei, assim, resumir. É muita informação que tem para a gente trabalhar essa questão da besta do Apocalipse. Mas como os textos aqui eles estão conectados, interligados, não tem como nós estudarmos Apocalipse 13 sem nós estudarmos Apocalipse 12. E hoje nós vamos ver 7 chaves para nós identificarmos essa primeira besta, tá bom? Bom, Apocalipse capítulo 12, abra sua Bíblia aí, dos versos 1 a 3. Apocalipse 12, versos 1 a 3. E o texto diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas que na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Bom, aqui o livro do Apocalipse, capítulo 12, ele mostra uma mulher, talvez você está vendo a imagem aí da mulher, uma mulher grávida, e essa mulher está vestida, né, vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés, com a estrela sobre a sua cabeça, e ela está para dar à luz. E o texto diz que um dragão parou diante dela. Dragão em profecia, você viu comigo que é o diabo. Então fala que o dragão, Satanás, ele para na frente dessa mulher. Ora, mas quem é essa mulher? Eu vou voltar algumas telas aqui só para lembrar uma coisa na tabelinha. Se você olhar aqui na tabelinha, mulher significa o quê? Igreja. Eu queria ler com você esse texto, Efésios capítulo 5, Efésios, só para a gente relembrar, Efésios capítulo 5. Eu quero ler o verso 23 e o 32. Efésios capítulo 5.
Paulo aqui ele fala de uma relação de casamento, parece, quando ele começa a falar o texto. E depois nós vamos ver que, na verdade, ele não está falando bem de duas pessoas. Efésios, capítulo 5 e o verso 23. Olha o que o texto diz. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aí ele começa a discorrer sobre a questão da relação dos dois aqui, e aí quando chega no verso 32, ele conclui o capítulo ali, finalizando o capítulo, ele diz assim, verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Bom, então fica muito claro que mulher em profecia é igreja. Por que isso é importante? Porque o texto fala que Satanás, ele para em frente de uma igreja, tentando impedir que esta igreja ela dê a luz a um filho. Então nós temos o dragão que parou em frente dessa mulher. Por que isso é tão importante? Porque agora, quando você vai para o capítulo 13, você vai perceber que você vai ter o elemento do dragão e daqui a pouco você vai perceber que também existe um outro elemento que tem que estar ligado no capítulo 12. Bom, vamos lá no capítulo 13 e eu preciso ler o capítulo dos versos 1 ao 10 com você. E aí nós vamos destrinchar esse estudo hoje dentro do capítulo 13, que eu acredito que você vai gostar muito daquilo que eu vou mostrar para você hoje. Apocalipse, capítulo 13, e aí a partir do verso 1. Apocalipse 13, a partir do verso 1. E olha o que o texto nos diz. Vi emergir do mar uma besta, verso 1, tá? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Bom, agora vamos destrinchar um pouco esse capítulo. Não vai dar para trabalhar todos os detalhes, porque realmente, assim, se nós fôssemos ficar só nesse capítulo, nesses primeiros 10 versos aqui, e trabalhar verso por verso, nós ficaríamos aqui pelo menos uns 3 estudos só nesse capítulo, tá? O texto começa dizendo que ele viu aqui uma besta que emergia do mar, tá? E ele fala aqui que ele tinha 10 cabeças, fala que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E ele fala que essa besta, ela era composta por alguns animais, tá? E esses animais eram esses aqui. Ele viu a besta aqui com parte de urso, parte de leão e parte de um leopardo. Por que isso? Por que essa besta, João aqui, ele vê com essas partes desses animais? Na verdade, esses animais aqui são os mesmos animais do capítulo 7 de Daniel, tá? Ou seja, aqui João ele está replicando aquilo que Daniel já havia revelado para nós lá no livro dele.
E esses animais, lembram que lá na tabelinha, animal simboliza o quê? Rei ou reino. Nós estamos falando aqui de um poder. E ele fala que esse poder, ele passaria por todos esses animais aqui, ou por todos esses poderes aqui. O que significam esses animais? O leão, por exemplo, significa o período da Babilônia. Está aí na sua tela. Você tem depois o segundo período, que é o período dos Medo-Persas. Tá? Você tem depois o quê? O leopardo, que aqui você tem aqui que é a Grécia, né? Deixa eu puxar aqui, que está me atrapalhando aqui. Só um pouquinho. Então você tem aí o leopardo, que é a Grécia. Só um pouquinho. Tá vendo? E você tem, então, o último. E aqui uma coisa interessante. No capítulo 13, ele mostra apenas esses 3 animais e não mostra o quarto animal de Daniel, capítulo 7. Por uma razão muito simples. Porque o quarto animal é a própria besta. Tá bom? Que é o quê? Roma. Agora, quando nós falamos de Roma, nós vamos entender que Roma, ela se divide. E daqui a pouco eu vou te mostrar um pouquinho mais. Bom, vamos falar um pouco dessas... falar um pouco dessas 7 chaves. Como nós entendemos as 7 chaves. A primeira chave fala que a besta, ela receberia poder e o trono de Roma pagã. Ou seja, essa besta, a primeira coisa que ela começa com o fim do último período. Que é qual período? Roma. O texto também fala que seria um sistema mundial de adoração, porque no capítulo 13, no verso 4, diz assim, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Bom, então nós estamos falando aqui de adoração. Nós não estamos falando de um poder civil. Aqui é muito claro que o poder é um poder religioso que recebe adoração. E juntamente com esse sistema religioso, o próprio diabo também recebe adoração. Terceira, o texto fala que esse poder falaria blasfêmias. No capítulo 3, verso 5, fala que foi dado boca para proferir blasfêmias. Quarto, seria um poder perseguidor. Verso 4 diz assim, nós já lemos aí, né? E fala que foi dada autoridade. No verso 5, vamos ler aqui depois. No verso 5 diz assim, e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Então, além do verso 4 dizer que ele seria um poder perseguidor, o verso 5 diz quanto tempo esse poder perseguidor perseguiria. E ele fala de 42 meses. Se você pega 30 dias, um mês pelo outro, e multiplica por 42, nós teremos um período de 1.260 dias. 1.260. Lembrando que em profecia, lá de acordo com a nossa tabelinha, eu acabei não mostrando, mas em profecia cada dia é um ano. Então nós temos um período, um poder religioso que se levantou sobre a terra, que falava blasfêmias e arrogância, e esse poder perseguiria por um período de 1.260 anos. E aí, quem foi esse poder? Quando você olha para o panorama, no último período do Império Romano, você vai perceber que houve um período dentro do Império Romano, que já não era mais o período imperial, mas sim o período papal, onde houve um período de perseguição do ano 538 até o ano de 1798. Dentro desse período aconteceu aquilo que muitos de nós conhecemos também na história como o período da Inquisição, que contempla esse período aqui, tá? Aonde as pessoas nesse período elas eram mortas, muitas delas eram afligidas por vários tipos de tortura. E aí eu estou trazendo para vocês alguns instrumentos de tortura. Queridos, existem muitos instrumentos que eu não tive nem coragem de colocar aqui, tão assim horripilantes que são. Você tem aí dois instrumentos, por exemplo, um que a pessoa suas mãos eram esmagadas. Você tem um outro aí, onde era colocado
no queixo, né, da pessoa, e ela tinha que ficar com o pescoço levantado. A gente sabe que a gente não consegue ficar com o pescoço por um período muito grande assim. E aí, muito pouco tempo depois, esse instrumento perfurava o peito da pessoa, né? Era um instrumento de tortura. Olha esse outro aqui, que é chamado de empalamento, muito utilizado no período da Idade Média, onde as pessoas elas eram colocadas sem roupas sobre estacas. Você tem esse outro aqui também, chamado cadeira de Judas. Isso você tem em museus hoje que mostram que existiu essa cadeira. A pessoa era colocada nua sobre esse instrumento e era soltada sobre ele com o seu peso. Você imaginou o que faria com essas pessoas, né? Olha isso aqui, o que faria com as mulheres, né? Eu fiquei até impressionado, estripador de seios. A pessoa ela era arrancada os seios para que ela pudesse morrer com hemorragia, quando não morria com infecções, né? Aqui a pessoa ela era serrada ao meio, né? Isso tá no relato. Você tinha um colar de lâminas que era colocado no pescoço da pessoa, e esse colar ia cortando o pescoço da pessoa até que a vítima ela viesse a falecer. Você tem um outro instrumento que ia esmagando o crânio da pessoa. Isso tudo no período da Idade Média. Lembram que houve um período perseguidor? Isso aqui é uma pera de ferro que eles chamam. Isso aqui era usado para colocar em qualquer orifício da pessoa, desde a boca até as partes íntimas. E isso aí ia abrindo, ia rasgando tudo que tinha dentro da pessoa, tá? Por fim, você tem assim essa cadeira, que deve ser muito confortável, né? Uma cadeira de prego. E não só a cadeira era de prego, mas havia algumas cadeiras dessas que, além dos pregos, era colocado fogo embaixo da cadeira para que esses ferros eles aquecessem e assim pudesse trazer mais dor para a pessoa que estava sendo ali torturada, né? Olha que interessante. Em uma época em que o poder religioso confundia-se com o poder papal, o Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou 2 bulas que marcam o início da Santa Inquisição. Instituição da Igreja Católica Romana que perseguiu, torturou e matou vários de seus inimigos, ou quem ela entendesse como inimigo, acusando-os de hereges por vários séculos. Então você tem aqui dentro desse período, lembram que eu mostrei lá, 538 até 1798, foi um período de perseguição. E dentro desse período houve papas que se levantaram confirmando a igreja como, assim, tendo direito de perseguir aqueles que iam contra aquilo que ela pensava, tá? Sexta característica, né? Ela receberia uma ferida mortal e seria curada. No capítulo 13, no verso 3, assim, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então essa besta, ou esse poder, que nós vemos aqui é um poder religioso, teve um momento da sua história em que ele foi golpeado. Quando foi que isso aconteceu? Em 1798, Napoleão Bonaparte, por meio do general Berthier, ele aprisiona o Papa Pio VI. Quando foi isso? 1798. Olha que interessante. O período começa no ano 538, vai até 1798. Exatamente o período de 1260 anos que a profecia diz que haveria de uma perseguição. Essa ferida mortal foi dada nessa época. O Papa foi preso, foi tirado o poder que a igreja tinha e agora foi infligida uma ferida. Mas essa ferida mortal, de acordo com a profecia, diz que ela seria curada. Será que essa profecia foi curada? Quando você pega aqui a profecia bíblica, então nós temos esse período de perseguição. Nós cremos que essa ferida está sendo curada ao longo do tempo, tá? Bom, quando você olha para essa besta do Apocalipse, todos os indícios apontam para o poder romano. Por quê? Porque na segunda edição do seu códice, publicado no dia 16 de novembro de 534, aparece uma carta escrita por Justiniano, imperador, ao Papa João II, em 533, na qual ele reconhece o Papa como cabeça sagrado de todas as igrejas. E aí eu queria colocar um pedaço dessa carta aqui e ler para você. O que ele coloca nesta carta?
E começa assim: Justiniano, vitorioso, pio, feliz, renovado, triunfante, sempre Augusto, a João, patriarca e o mais santo ao serviço da justiça da justa cidade de Roma, com honra à sé apostólica e à vossa santidade, que é e sempre tem sido lembrada em nossas orações, tanto agora como anteriormente, e honrado a vossa alegria, como é próprio no caso de alguém que é considerado como um pai. Nós nos apressamos em trazer ao conhecimento da vossa santidade tudo o que esteja relacionado com a condição da igreja, uma vez que sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da sé apostólica e a condição das santas igrejas de Deus, como elas existem no tempo presente, para que permaneçam sem distúrbios ou oposições. Portanto, nós nos empenhamos em unir todos os sacerdotes do Oriente e sujeitá-los à sé de vossa santidade, em consequência das questões levantadas presentemente, embora elas sejam evidentes e livres de qualquer dúvida, e de acordo com a doutrina da vossa sé apostólica, são observadas constantemente com firmeza e pregadas por todos os sacerdotes. Nós ainda consideramos necessário que elas sejam trazidas à atenção de vossa santidade, pois não permitimos que nada que diga respeito à condição da igreja, embora o que cause as dificuldades seja claro e livre de dúvida, seja discutido sem que seja trazido ao conhecimento da vossa santidade, porque vós sois o cabeça de todas as santas igrejas, pois nós nos empenhamos de todas as formas, como já mencionado, para aumentar a honra e a autoridade da vossa fé, da vossa sé. Percebam, então, no ano 538, Justiniano, ele dá poder à igreja. Ele passa esses poderes para a igreja e agora todas as igrejas estão sujeitas à igreja de Roma. Todo o que Roma e aqueles que não seguem são perseguidos. E, queridos, isso aqui é histórico. Ao longo do período de 1260 anos, aqueles que não concordavam com os ensinamentos da igreja romana eram perseguidos e mortos. É só você estudar. E a profecia bíblica diz que esse poder teria poder dado pelo próprio diabo. Fala que o dragão deu poder a essa besta. E todos seguiriam essa besta. Queridos, uma coisa interessante você entender. Diz que quando essa ferida mortal fosse curada, o mundo todo se maravilharia. E nós cremos que isso muito em breve irá acontecer. Olha só. E por fim, fala de a sétima característica, que o número dela seria 666. Só que interessante que isso aqui não é o número da primeira besta, e sim da segunda. Por que eu coloquei aqui? Porque essa segunda besta recebe apoio da primeira, dessa que nós estamos estudando, tá? Nós iremos estudar amanhã o período, essa segunda besta. Mas, por fim, eu queria falar algumas coisas para nós encerrarmos esse estudo de hoje sobre essa primeira besta. Ficou muito claro que a besta aqui é um poder, e é um poder religioso, não é um poder político nem um poder civil. E todas as características dessa besta, desse animal, apontam para o poder romano. E aí, quando nós vamos para o Apocalipse, por isso que eu comecei o capítulo 12, tanto no capítulo 12, como no capítulo 13 e no capítulo 17, todas elas mostram uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui, essas cabeças representam também reis e reinos que foram caindo, tá? Mas, vou voltar um pouquinho o slide aqui. O capítulo 17, ele traz algumas curiosidades. Por exemplo, sobre a questão da mulher. Aparece essa palavra várias vezes. Besta também aparece várias vezes. Ao todo aí você tem 138 vezes nesse capítulo que aparece a palavra mulher e 255 vezes a palavra besta. Bom, besta no Antigo Testamento, no grego, a palavra aí significa o quê? Trerion, que se refere ao quê? Animais.
Trerion é um símbolo para os inimigos que oprimem o povo de Deus. Olha que interessante. A palavra besta no grego é aqueles que oprimem o povo de Deus. E foi o que a igreja romana fez ao longo do período de 1260 anos. Dragão. A palavra dragão, drakon no grego, significa dragão. E opis, serpente. E tem uma outra palavra que também no grego, que é liatan. Tem algumas versões que traz leviatã, né, que é monstro das águas. Na Bíblia grega, que também traz essa palavra traduzido como dragão. Ou seja, dragão é um símbolo para os inimigos que oprimem o povo de Deus. E você tem vários episódios ao longo da Bíblia em que aparece a ideia de um opositor ao povo de Deus. Você tem lá no Egito, que se opuseram ao povo de Deus. Você tem na Síria, quando os assírios se opuseram ao povo de Deus, Babilônia, Pérsia, Grécia. E aí, por fim, você chega em Roma. Lembram que no período em que Cristo foi crucificado aqui, quem dominava era o Império Romano? Roma, então, ele encarna o inimigo do povo de Deus. E aí, Roma, na verdade, ela vai se dividir em dois momentos. Você tem no período de Cristo ali, Roma imperial, com os imperadores. E mais para frente, então, você vê então que o próprio Império Romano agora dá a atribuição de chefe de Estado para Roma papal. Dá autoridade para Roma papal agora fazer aquilo que bem entender, perseguir aqueles que não fazem aquilo que ela gosta, ou aquilo que esse poder ensina. O dragão é o verdadeiro poder por detrás de todos os impérios, tanto do Egito, quanto da Síria, da Babilônia, e não é por menos também atrás de Roma, tá? Queridos, então você tem 7 cabeças, e você tem essas 7 cabeças que simbolizam esses reinos. E as últimas 2 cabeças, você tem Roma imperial e Roma papal. E aí eu quero chegar ao final do nosso estudo desta noite, lendo Apocalipse capítulo 17. Eu queria que você me acompanhasse aí, a partir do verso 9. Apocalipse 17. Deixa eu só abrir uma outra Bíblia aqui. Diz assim: aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Agora, presta atenção nisso aqui é muito importante. Até aqui, os capítulos 12 e 13 falam apenas de 7 cabeças. E aqui o texto continua também falando de 7 montes, né, que são 7 reis. E aí, olha que interessante, o texto diz assim no verso 10. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é chegado. Só vou voltar um pouquinho aqui para você entender aqui. Quando João escreve, 5 havia caído. Então, até a Grécia já havia caído. Um existe. Qual é o império no período de Roma? Desculpe, de João. O Império Romano. Aí ele fala assim, que um ainda é chegado, ou seja, Roma papal ainda seria chegada. E aí ele diz assim, vamos levar 10 de novo. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é o 8º rei. Pertence ao 7 e vai à sua destruição. Olha que interessante. O texto aqui fala de 7 cabeças, que são 7 reis. No tempo dele, o 7º ainda não havia se manifestado, que era o período do poder de Roma papal. Porque lembram? Eu disse aqui que Roma, no período de Cristo, ali dos apóstolos, era o poder imperial. Só que ele traz um elemento a mais. No verso 11 aqui diz que um 8º rei se levantaria. Quem é esse 8º rei? O 8º rei é justamente a segunda besta de Apocalipse, capítulo 13. Então, no nosso próximo estudo, nós veremos quem é esse 8º rei? Ou quem é a segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse? Mas, desde já, eu queria mostrar para você que realmente o capítulo 13 do Apocalipse
aponta, a primeira besta, para Roma papal. Fala que era um poder religioso que receberia adoração, um poder que falaria blasfêmias, um poder que perseguiria aqueles que não estavam de acordo com aquilo que ela ensinava. Nesta noite, talvez para alguns isso foi uma surpresa, mas isso aqui é muito importante você saber. A profecia bíblica aponta que no final dos tempos, um poder religioso usurparia o lugar de Deus. E queridos, lembre de uma coisa, essa ferida foi feita, mas ela seria curada. E ela já está sendo curada. Não dá para nós entrarmos mais em detalhes sobre tudo isso, porque é muito longo o estudo. Mas no próximo estudo nós falaremos sobre essa segunda besta. E aí nós vamos entender quem realmente é esse segundo poder. Tá bom? Nós vamos depois responder aí algumas perguntas, não sei se tem aqui, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que tenha sido claro naquilo que eu expliquei. É muito cheio de detalhes, né? Mas espero que tenha conseguido explicar um pouco melhor aí sobre a questão dessa mulher, tá? Eu vi que tem muitos comentários aqui, não dá para ler todos, mas a ideia era isso. Era mostrar que nós estamos vivendo num período muito difícil e que Deus já nos revelou que poderes se levantariam para perseguir os cristãos. E você vai ficar surpreso no próximo estudo quem é essa segunda besta. Porque nós vamos ver que essa segunda besta ela é importante no processo da cura da ferida mortal que foi feita na primeira besta. Ela é muito importante. Sem a segunda besta, a cura da ferida mortal da primeira besta seria impossível. E aqui eu acabei não falando por que a primeira besta sobe do mar. Mar em profecia, eu acabei não mostrando lá, mas mar em profecia é símbolo de povos, nações, multidões. Ou seja, essa primeira besta, ela se levanta em meio a um apoio popular. As pessoas apoiaram esse poder. Só que a segunda besta, ela emerge de um lugar que não tem água, ou seja, que não tinha apoio. Por quê? Nós veremos isso no nosso próximo estudo. Que Deus abençoe a todos vocês, que você possa realmente estar firme na palavra de Deus, que a palavra de Deus possa realmente encontrar um lugar no teu coração e assim nós estarmos nos preparando para aquele grande encontro que teremos com o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nós iremos agora cantar o nosso último hino e na sequência estarei fazendo uma oração. Just
essa é a nossa esperança, né? Muito em breve estarmos na Sião, preparada para todos aqueles que amam a Deus, né? Quero agradecer aí àqueles que têm convidado seus amigos para estar conosco. Quero agradecer mais uma vez o Humberto, que está sempre com a gente aqui nos nossos estudos. Que Deus te abençoe, viu, Humberto? Que você possa crescer na graça do nosso Senhor Jesus a cada dia. Vamos orar? Queria convidar você a fechar os olhos, falarmos com o nosso Deus. Querido e bom Deus, eu quero agradecer imensamente ao Senhor, porque através da tua palavra nós podemos entender aquilo que está ao nosso redor, nós podemos entender as profecias e assim nos prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor. Pedimos que nos ajude a cada dia estudarmos mais esse livro sagrado e assim estarmos preparados para aquele grande encontro. Pai querido, toma nossa vida nas tuas mãos. Abençoe cada filho teu, cada filha tua que está aqui nesta noite presente de maneira online, que eles possam ter as tuas bênçãos nesta noite também. Eu oro a ti pedindo essas bênçãos, agradecidos a ti em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Pastor, só antes de finalizar, nós tivemos um pedido de oração especial. O William, ele pede oração pela prima dele, a Gleiciane. Gleiciane, acho que é assim. Então, que a gente lembre de orar pela prima dele, ele pediu aqui, acredito que deve ter um motivo especial, né? Então, que a gente lembre de orar pela prima do William, então. E eu queria aproveitar essa oportunidade, meus pais estão assistindo a gente lá em Presidente Epitácio, então queria mandar um beijo enorme para eles. Satisfação muito grande poder alcançar pessoas tão longe, né? Que Deus nos abençoe. Também quero agradecer que tem mais pessoas aí que estão nos acompanhando também. Tem a minha mãe, que está lá no interior de São Paulo, a minha irmã, que está lá em Rondônia. Várias pessoas, né, nos acompanhando aí. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. E aqueles que nos visitam de vez em quando aqui, né? Agora eu faço um apelo para você convidar outros para estar aqui conosco, né? Para que mais pessoas possam aprender desses ensinamentos, né? Que Deus possa abençoar todos. O microfone de vocês aí estão desativando.